Olha, rapaziada, uma atuação muito ruim do Palmeiras, um desempenho que é frustrante e um resultado que, por incrível que pareça, acho que acaba sendo a notícia menos pior de tudo. Vamos analisar esse negócio. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos analisar Botafogo 2, Palmeiras 1, jogo de ida das oitavas da Libertadores. Palmeiras com uma desvantagem de um gol que, óbvio, que deixa tudo vivo, que tem muito jogo no Allianz Parque, que o Palmeiras tem condições de virar, mas eu não sei vocês, eu já tô cansado dessa história de jogar mal a ida e ter que jogar a vida na volta e ter que virar e ser o time da virada de novo. Pô, de novo, cara, tá chato isso já. Eu já tô cansado dessa história e por isso eu caracterizo a atuação do Palmeiras como frustrante nesse jogo contra o Botafogo, porque realmente o Palmeiras vive um ano até que quando parece que o negócio vai engrenar, quando parece que a história vai mudar, a história vai lá e se repete, o Palmeiras mais uma vez vai mal na ida, assim como foi contra o Flamengo, dessa vez a desvantagem acaba sendo um pouco menor pelo menos, mas a história se repete, o Palmeiras vai ter que jogar a vida na volta para se classificar na Libertadores, então tem muita coisa pra gente analisar dessa partida, eu quero passar por todos os pontos que eu acho relevantes nessa derrota do Palmeiras, então vem comigo e já não esquece de se inscrever aqui no canal, porque tem muita gente que acompanha aqui os conteúdos e ainda não está inscrita, então se você é uma dessas pessoas, curte o que a gente produz aqui pro canal, inscreva-se que aí você não perde mais nada. Então, rapaziada, na segunda-feira dessa semana, eu postei aqui no canal uma análise tática completa do Botafogo, falando tudo sobre como o Botafogo joga. E lá eu falei, quem viu sabe, como o Botafogo é um time muito vertical, um time que ataca bem a profundidade, um time veloz, um time objetivo, um time com ótimos valores individuais no seu ataque. E contra um time como esse, contra um Botafogo que pratica esse estilo de futebol, o Palmeiras não poderia ceder de jeito nenhum duas coisas. Duas coisas que o Botafogo ia querer muito explorar no jogo e que o Palmeiras não poderia ceder de bandeja, de mão beijada. Espaço para contra-ataque, porque aí você tá falando com o habitat natural do Botafogo, e espaço para os jogadores lançarem os atacantes. Porque, pô, se os atacantes são muito bons recebendo essa bola nas costas da defesa, recebendo no 1 contra 1, você precisa diminuir o espaço de quem lança essa bola. Porque se você diminuir esse espaço, a bola nem chega no atacante. Então, eram duas coisas que o Palmeiras não poderia ceder. E como que saem os gols do Botafogo? Como que saem os gols que o Palmeiras sofre no jogo? O primeiro gol é um contra-ataque. É uma coisa que o Palmeiras não poderia ceder. É um lance que o Palmeiras se estabelece no campo de ataque, que o Palmeiras tá com 6, 7 jogadores na frente do meio de campo e o Palmeiras perde a bola. O Rony toma uma decisão errada, não consegue dar sequência na jogada e o Palmeiras toma um contra-ataque, jogando fora de casa uma oitava de final contra um time que é muito vertical. E no segundo gol, o Palmeiras dá todo o tempo e espaço para o Marlon Freitas lançar. Então a gente sabe que o Luiz Henrique tem qualidade, que o Igor Jesus tem qualidade, que o Savarino tem qualidade. Você não pode deixar essa bola chegar nesses caras, você não pode dar tempo e espaço para esses jogadores de meio campo do Botafogo fazerem o que eles quiserem, lançarem essa bola. Eu falei na análise também como o Marlon Freitas era um cara fundamental nesse passe vertical e o Palmeiras dá todo o espaço e o tempo do mundo para ele fazer isso no segundo gol. Você tem falhas individuais nos gols também? É claro que você tem. No primeiro gol, o Murilo e o Vanderlan vão muito mal para perseguir ali o Luiz Henrique. O Luiz Henrique entra entre o Murilo e o Vanderlan na área para receber essa bola, então você tem falha individual. No segundo gol também, o Vitor Reis vai muito mal nessa abordagem com o Igor Jesus, então claro que você tem falhas individuais. Só que eu sempre gosto de olhar o coletivo aqui. Eu acho que essas falhas individuais elas só acontecem por causa de questões coletivas. Se você se lança e toma o contra-ataque, não pode fazer isso jogando fora de casa contra um Botafogo que sabe explorar isso muito bem numa oitava de final de Libertadores. Aquele espaço que o Palmeiras dá para o Marlon Freitas é uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. É pedir para você sofrer algum lance de perigo. E inclusive no próprio primeiro gol, o Igor Jesus também tem tempo e espaço para cruzar a bola para o Luiz Henrique. Então são duas coisas que o Botafogo queria muito no jogo e que o Palmeiras ofereceu. Isso, claro, sem querer tirar o mérito do Botafogo, que aproveitou isso muito bem, tá? Tô falando do lado do Palmeiras aqui, mas é óbvio que tem todo o mérito do Botafogo também.
Mais uma vez, a gente viu um Palmeiras com uma marcação bagunçada e eu já cansei de falar sobre isso aqui. Quem acompanha o canal sempre sabe que é uma tecla que a gente bate aqui há tanto tempo, há tantas análises, esses encaixes de marcação extremamente longos do Palmeiras, sempre 1 para 1, ou seja, você não tem sobra no campo. Cada jogador do Palmeiras marca um jogador do Botafogo e não existe sobra, então o Flaco e o Rony ficavam nos dois atacantes, nos dois zagueiros, o Maurício marcava o lateral esquerdo, enfim, todo jogador do Palmeiras tinha um jogador do Botafogo para marcar e todos os times já sabem como manipular isso. Todos os times sabem manipular isso contra o Palmeiras. Um dos encaixes, por exemplo, muitas vezes você tinha o Giai junto com o Almada, que era esse meia que muitas vezes caía um pouco mais para a esquerda. Só que o Almada circulava, e só dele circular em campo já gerava um desequilíbrio. Porque a partir do momento em que o Almada vem para a esquerda e o Giai tá com ele, beleza, os jogadores do Palmeiras sabem, o Giai tá marcando o Almada. Só que aí se o Almada vem para dentro, ou vai para a direita, por exemplo, porque ele tinha essa liberdade de circulação, você já vai gerar um desequilíbrio, porque ou o Giai vai junto com ele e deixa espaço lá, e aí o Maurício, que é o meia, vai ter que voltar junto com o Cuiabano pra virar esse ala direito, digamos assim, pra não gerar tanto desequilíbrio, e são compensações que durante o jogo são complicadas de fazer, ou o Giai, e a maioria das vezes acontece isso, vai pensar, bom, eu não vou até lá com o Almada, né, eu sou o ala direito, eu vou ficar aqui na direita se o Almada tá lá do outro lado do campo. Só que aí quem é que vai marcar o Almada? Ali ele tá sozinho, então algum outro jogador do Palmeiras vai ter que sair da sua marcação pra marcar o Almada, e aí outro jogador vai ficar livre. Então você gera necessidades de compensação que são muito prejudiciais ao Palmeiras, e os times já sabem manipular isso. Muitas vezes o Almada circulou em campo, você tinha, por exemplo, o Aníbal tendo que ir atrás dele, e aí o cara que o Aníbal marcava já ficava sozinho, e aí você gerava espaço, aí um zagueiro tinha que sair, gerava espaço nas costas da defesa. Então isso é uma coisa problemática que eu já tô cansado de bater nessa tecla aqui. Fora, por exemplo, Murilo contra Luiz Henrique, que era um dos encaixes e que deu muito errado, foi uma partida muito ruim do Murilo num âmbito geral. E esse encaixe especificamente foi muito prejudicial defensivamente para o Palmeiras. Então são questões que às vezes ficam até previsíveis. Ofensivamente falando, no primeiro tempo, eu acho que o Palmeiras até conseguiu encontrar espaço para construir, encontrar espaço para ser utilizado no momento com bola. Na minha visão, nesse primeiro tempo estava claro que existia um espaço para o Palmeiras. Tiveram algumas vezes em que o Veiga conseguiu conduzir sozinho no meio-campo, depois do Palmeiras encontrar um espaço, existia espaço. Só que o Palmeiras sofreu um grande problema no primeiro tempo, que foi a dupla de ataque. Gente, a bola batia no Flaco e no Rony e voltava. A dupla de ataque não conseguiu segurar uma bola na frente. A bola chegava no Flaco e voltava. Com 2, 3 minutos, o zagueiro do Botafogo falha, o Palmeiras tem um contra-ataque 3 contra 2 ou 3 contra 3 e o Flaco tropeça na bola. Então tiveram alguns momentos em que o Palmeiras no primeiro tempo conseguiu encontrar um espaço, achou um passe, por exemplo, na dupla de ataque, no Flaco, e a bola voltava. No Rony, às vezes a bola nem voltava, ela só ia, porque acho que teve uns 10 lances que o Rony caiu no chão tentando cavar uma falta e o árbitro não foi na dele, então a bola ia pro Rony e nem batia e voltava, só ia. E ia lá pra posse do goleiro do Botafogo, dos zagueiros, então foi um problema grave ofensivamente essa dupla de ataque. E aí você comparar com, por exemplo, o centroavantes que o Botafogo tem, fica até sacanagem, né? Porque o Tiquinho, ele é especialista nisso de segurar a bola, de fazer pivô, e o Igor Jesus também. O Igor Jesus foi o cara da partida, e foi muito bem nesse sentido também, de ganhar a bola pelo alto, de segurar a bola, coisa que os dois centroavantes do Palmeiras não conseguiram fazer em momento nenhum. Ou melhor, conseguiram fazer em um momento. Na única vez que a bola chegou na frente e não voltou, o Palmeiras fez o gol. Porque foi um momento em que o Palmeiras marca alto a saída de bola do Botafogo, e eu não sei por que o Palmeiras não tentou fazer isso até mais vezes, porque outra coisa que a gente falou na análise aqui também, quando você marca a saída de bola do Botafogo e anula a construção dos dois volantes, anula Gregory, anula Marlon Freitas, o Botafogo não consegue sair jogando. E nas poucas vezes que o Palmeiras fez isso nesse jogo, marcou alto, criou uma igualdade numérica nessa saída de bola, uma superioridade numérica em algumas vezes, o Botafogo não conseguiu construir. Ficava tocando zagueiro, 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 Marlon, zagueiro lateral, zagueiro, 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 goleiro. O Botafogo não conseguia construir. Eu não sei porque que o Palmeiras não insistiu um pouquinho mais nisso. Talvez poderia ter defendido melhor no primeiro tempo. Numa das únicas vezes que fez isso, conseguiu recuperar a bola
E aí você tem o Vitor Reis ganhando o duelo, o Veiga, o Rony finalmente acertando uma ajeitada e o Maurício acertando uma finalização. Então, na única vez que a bola bateu na frente e não voltou, o Palmeiras fez o gol. Agora, no segundo tempo, o Botafogo tem uma postura um pouco diferente. É um time que, ao longo do jogo, cansa fisicamente, porque o estilo de jogo deles exige muito fisicamente, então eles não conseguem manter aquele ritmo ao longo dos 90 minutos, eles ficam um pouco mais retraídos no segundo tempo. O Palmeiras, com isso, fica um pouco menos exposto defensivamente. Mas é um segundo tempo em que o Palmeiras tem a posse de bola e vai muito mal ofensivamente. Eu acho que até pior do que no primeiro tempo. É um time, na minha visão, perdido com a bola. Um time que não sabia como atacar o Botafogo, né? O Abel, ele tira os dois centroavantes, coloca o Estevão aberto na direita. Com o Estevão na direita, a gente via muitas vezes o Giai ultrapassando por dentro, em vez de ultrapassar por fora, para poder deixar o Estevão nessa ponta direita. O Felipe Anderson entra centralizado num primeiro momento, com o Lázaro na esquerda. Inclusive a entrada do Lázaro eu também não entendi muito bem, porque quando o Lázaro entra no intervalo, eu imaginei, né? Pô, o Felipe Anderson e o Estevão, eles devem estar com uma minutagem contadinha, eles devem poder jogar 20, 30 minutos e por isso eles não entraram no intervalo. Só que menos de 10 minutos depois, os dois entraram, então não sei por que não entrou um no intervalo. Se bem que o Felipe Anderson entrou muito mal também, enfim, ele precisa recuperar ritmo de jogo, porque entrou muito mal no jogo o Felipe Anderson, mas coletivamente, essa parte ofensiva do Palmeiras no segundo tempo era bola no Estevão e seja o que Deus quiser, inclusive com algumas viradas de jogo meio aleatórias, assim, momentos que o Palmeiras estava construindo pela esquerda, o Estevão estava lá do outro lado e o Palmeiras tentava um lançamento, e por mais que o Estevão estivesse sozinho num primeiro momento para o Palmeiras tentar esse lançamento, só o tempo da bola viajar de um lado do campo pro outro já era suficiente para chegar alguém do Botafogo e cortar. Então o Palmeiras forçando muito essa bola. E na única vez que funcionou, talvez, na única vez que o Palmeiras conseguiu acionar o Estevão em boas condições, em condições dele partir para cima no 1 contra 1, ele conseguiu fazer isso bem, o Palmeiras gerou a única jogada de perigo sua no segundo tempo, e aí o Vanderlan faz aquilo, né, minha gente? O Vanderlan com a bola, o Felipe Anderson sozinho, suplicando para receber essa bola para finalizar, e o Vanderlan com 3 jogadores na frente dele, mais o goleiro, caindo pela lateral, né? Ele nem tava de frente pro gol, ele tenta chutar cruzado, eu não sei porquê. E aqui eu preciso questionar também onde foi parar o Caio Paulista, né, minha gente? Porque eu não entendi essa escolha do Abel pelo Vanderlan. O Caio Paulista é um cara que demorou bastante para engrenar no Palmeiras. O início dele pelo Palmeiras não foi bom, mas ele engrenou. Ele contra o Flamengo na ida foi um dos poucos que se salvou. Contra o Flamengo na volta foi um dos melhores do Palmeiras no jogo. O Vanderlan, desde a lesão do Piquerez, não conseguiu emplacar uma boa sequência, e aí a gente vai para esse jogo da Libertadores e o Vanderlan é o titular. Eu não sei porquê. Em relação às escolhas do Abel no time titular, o Maurício, eu nem questiono tanto, tá? Foi uma surpresa maior, talvez o Maurício titular, mas era uma posição que não tinha muito o que fazer ali, porque o Rios não podia jogar, o Zé Rafael tá muito instável fisicamente, não dá pra confiar. Você colocar o Felipe Anderson desde o início ia deixar o Palmeiras extremamente aberto, e o Felipe Anderson, como vocês viram, entrou mal. O Gabriel Menino é um cara que não dá pra confiar pra esses momentos, então as opções que o Abel tinha era Fabinho ou Maurício. Ele acabou escolhendo o Maurício, que tinha ido bem contra o Flamengo, e na minha visão também foi bem nesse jogo contra o Botafogo, fez o gol e tal, mas não acho que foi um jogo ruim dele, então isso eu nem questiono. Mas o Caio Paulista, aí eu questiono, porque ele estava melhor do que o Vanderlan, e o Palmeiras ainda morreu com uma troca. Né, o Vanderlan não foi bem contra o Botafogo e o Palmeiras tinha 4 trocas só feitas, Caio Paulista no banco. É claro que o Caio Paulista jogar não é que ia mudar o Palmeiras e o Palmeiras ia passar a jogar melhor, mas são questões que eu preciso questionar aqui em relação ao Abel. Essa escolha pelo Vanderlan, essa entrada do Lázaro, essa insistência em uma marcação que mais prejudica do que ajuda o Palmeiras em vários momentos. Enfim, foi uma atuação que me desagradou bastante, porque dava pra ver que era um jogo totalmente possível do Palmeiras até criar uma vantagem, até pelo menos empatar o jogo, e o Palmeiras sai mais uma vez na desvantagem, defensivamente muito mal no primeiro tempo, quando o Botafogo se propôs a sufocar o Palmeiras, e quando o Botafogo se propôs a defender quando o Palmeiras teve a bola no segundo tempo, o Palmeiras foi muito mal ofensivamente, então realmente muito complicado.
E mais uma vez, é claro que dá pra virar, o Palmeiras já provou que pode virar jogos como esse, que vai ter a força do Allianz Parque ao seu favor, que pode ter a postura semelhante ao jogo da volta contra o Flamengo, que foi uma boa postura e que pode dar a classificação pro Palmeiras, mas isso já cansou, né, minha gente? Vamos combinar, não era pra precisar virar toda vez, todo mata-mata. Agora, apesar de tudo isso ser deveras cansativo, vamos colocar dessa forma, a desvantagem de um gol acaba não sendo tão ruim assim pro Palmeiras, porque pelas chances que o Botafogo criou, pelas chances que o Palmeiras deixou de criar, vamos dizer assim, a desvantagem de um gol deixa tudo vivo e a torcida se mantém. Vamos seguir acreditando pro jogo da volta. Agora, não adianta pensar só no jogo da volta quarta-feira, porque domingo tem um jogo importantíssimo, tá? Domingo é choque rei no Allianz Parque, o Brasileirão ainda está aí, o Palmeiras precisa continuar a pontuar no Brasileirão, voltar a pontuar bem no Brasileirão, e um jogo em casa, um clássico, um jogo que o Palmeiras tem que ganhar. Então tem que pensar na quarta-feira que vem? Tem, mas tem que pensar no domingo antes, porque o Palmeiras precisa desses 3 pontos contra o São Paulo. E agora eu te convido a comentar aqui embaixo a sua opinião também. Manda aí o seu feedback, o que você achou do vídeo, o que você achou da minha análise, né? Se você concorda, se você discorda, manda aqui embaixo. Eu sei que fica um pouco grande, mas quando tem muito problema, tem muita fala aqui no vídeo também. Então faz parte, mas te convido a comentar aqui embaixo a sua opinião também. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal, se você ainda não estiver inscrito, porque teremos mais análises aí nos próximos dias, análises importantíssimas para tentar entender o que está acontecendo. E também, enfim, muita coisa até o final do ano para acontecer aqui no canal, então inscreva-se e deixa o likezinho também, se você entende que esse vídeo foi legal, que merece chegar a mais palmeirenses. Se você deixar o likezinho, aí o YouTube vai entender que é um conteúdo bacana, que merece ser passado pra frente, então conto com o seu like também. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!